E aí pessoal, tudo bem com vocês? É o Alex aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Artra. Bom, eu vou fazer um trade recap desse trade aqui, tá? Onde a máxima que ele me entregou ali foi 130R, tá? Então o vídeo do forecast que eu falei que estava com 140R, provavelmente eu devo ter esbarrado aqui e mexido em alguma coisa, tá? E aí tinha mudado o total R, mas aqui eu conferi de novo, eu arrumei aqui, então a máxima que ele deu aqui pra mim foi 130R, tá bom? Então vou começar aqui falando qual que foi ali a minha ideia por trás antes da execução desse trade, né? Então a gente vê que a gente estava bem estendido na lag do semanal aqui, tá? E a gente tinha rompido uma lower, a gente tinha alcançado já o target do semanal, tá? Então é normal um pullback. Além disso, a gente tinha, se você ver aí nas minhas marcações, eu tinha marcado alguma região por aqui como uma região de interesse, né, no semanal. Por quê, né? A gente tinha aqui o sweep dessas lowers, tá? E o rompimento dessa estrutura, o que valida qualquer região aqui como uma região para uma boa reação. Então, isso não aconteceu, tá? Em nenhum momento ali no low time frame não teve uma reação coerente de acordo que pudesse mudar ali o nosso viés direcional, tá? Então aí o preço vem, continua lá caindo, mitiga essa reação aqui, essa região de liquidez aqui, e aí ele mitiga o início desse sell to buy aqui, e aí sim a gente vê o supply começar a falhar, tá? Então eu vou entrar aqui no low time frame para vocês verem mais ou menos como que foi a minha interpretação ali naquele momento. Então, a primeira mitigação naquela zona de liquidez foi aqui, tá? E logo o preço teve essa reação aqui. Eu marquei aqui como um change of character, mas aí a gente percebe que ele chega nessa região aqui de supply da extremidade, tá? Eu tinha marcado a range toda aqui, porque vocês sabem que eu marco isso mesmo, tá? E aí o preço não consegue fazer o supply falhar aqui, nenhum supply válido realmente chegou a falhar, inclusive esse aqui, se você quisesse considerar ali um supply meio forçado, tá? Ele não tem um fechamento acima, ele não continua, né? Então aí a gente percebe que ele mitiga, né, essa zona de supply aqui, volta, mitiga de novo de supply, faz um rompimento interno, mitiga extremidade e continua. Então a minha ideia era o que? Se ele mitigou aquela região e ele fosse realmente gerar algum rompimento, alguma falha na supply, aí sim seria uma ideia interessante para se iniciar o pullback ali no semanal e voltar, né, para a zona premium aqui do semanal, tá? Então aí o que aconteceu? Mais para frente, tá? A gente tem aqui naquele momento esse aqui era o target do semanal, o preço vem, rompe essa lower, faz o fechamento aqui do target do semanal, e aí o que eu queria ver era realmente o que aconteceu aqui, que era uma falha de um supply válido, né? Então, esse supply aqui, naquele momento, ele falhou em segurar, falhou em continuar, né? E a minha ideia era o que? Bom, essa range aqui, ó, esse sell to buy, ele vai ser o meu POI, tá? Então, dentro dessa POI, se eu tiver alguma confirmação, um realinhamento, né? Então, eu vou executar um trade. Então, perceba que a gente tem essa extremidade, que era uma wick aqui, ó, que eu tinha marcado, essa wick do M15, e eu queria ver uma reação ali. Né? Então aqui a gente já está dentro de uma demanda do M15 válida, que é o sell to buy, que gerou um rompimento aqui dessas higher, né? E aí, o que o preço faz aqui? Tá? Tinha essa zona de liquidez, ele mitiga a extrema. Depois que ele mitiga essa extrema aqui, ó, então o preço ele vem, faz um change of character e faz essa região aqui de supply falhar, né? Então, nesse momento aqui, eu falei, bom, eu tenho duas opções. Eu tenho essa opção, que é um pouco forçada, tá? Eu tinha e a extremidade. Então, eu escolhi, nesse momento, por tudo que estava acontecendo bearish aqui, eu falei, bom, eu vou escolher a extremidade, tá? Porque realmente me parece mais interessante a extremidade do que essa reação aqui, essa região aqui, tá? Então, se eu fosse escolher algo por aqui, eu dividiria o meu risco também, porque seria válido uma continuação a partir daqui, tá bom? E aí o preço vem, volta um pouco forte aqui, se de repente, né, eu tivesse esperado alguma coisa aqui, teria sido estopado, tá? Mas a minha ordem aqui, ela estava basicamente aqui, ó, no 50% dessa pequena sponsored candle aqui. Então essa seria a minha ideia. E logo o que aconteceu? Teve uma notícia ali, naquele momento ali, e o preço subiu, tá?
E aí eu vi que o preço estava descendo, forte mesmo, eu esperei e deixei ali a minha ordem, e aí ela só ativou, tá? Foi basicamente essa ordem aqui, quase fui estopado mesmo, porque o meu stop estava cobrindo essas lowers aqui, tá? Então eu uso conta ECN, não tem spread, tá? Então se você se perguntar, puxa vida, não tinha aí spread nem nada, não tem spread na conta, na minha conta que eu opero pessoal, ela é conta ECN sem spread, tá bom? E aí o preço, ele veio aqui, criou essa reação, tal, e eu só esperei. Então a minha ideia, tá? Eu estava até conversando na mentoria privada ali, falei, bom, eu fiz essa execução, mostrei pro, acho que era o Wallace, o aluno que estava ali comigo, e aí eu falei, bom, eu fiz essa execução e eu vou segurar o preço até a zona premium do semanal, porque é natural acontecer isso. E eu segurei, né? Então o máximo que ele chegou aqui foi 130, tá, gente? No outro vídeo eu falei 140 e tal, mas foi porque eu mexi aqui explicando ali pro aluno na mentoria, tá? Eu acabei mexendo aqui no tamanho do PIP e aí influenciou ali naquele resultado, tá? Mas eu já corrigi aqui. E aí o preço ele chegou ali, na máxima ali ele deu 130, obviamente que eu tirei parciais aqui ao longo, tá? Do caminho, mas vocês podem perceber que nesse período aqui, nenhuma demanda falhou, então foi fácil segurar esse trade até ali a protegida do diário, né? Então, só aqui, quando ele falha mais ou menos, mas aqui já tinha tirado bastante do volume, mas você pode perceber que foi fácil segurar esse trade aqui durante esse período aí de quantos dias? Da execução até ali onde eu fechei, mais ou menos, dá uns 6 dias. 6 dias ele mexeu aí 750 pontos, 457 pips, né? 4.572 pontos. Né? Então, foi esse basicamente aqui foi o trade, a execução, ela foi essa daqui. Tá, a gente tem essa execução aqui, ó, para vocês verem que foi realmente ali naquele ponto. O preço aqui ele não bate com o TradingView da minha corretora, mas tá tudo bem também. E aí tem mais 2 trades que eu tive aqui, tá, no EURUSD que eu vou explicar para vocês também, tá? E a ideia aqui, como eu tinha postado ali na perspectiva High Time Frame, era que, bom, o preço já chegou numa zona discount de semanal, ele está perto da protegida do diário, então para mim, apesar do momentum bullish aqui, quando a gente já entrou nessas zonas discount, nessas zonas premiums, a minha ideia vai ser a venda. Então, como eu disse ali, tá? Nos forecasts, que a gente teve vários, a gente teve um forecast no início da semana aqui, que eu falei que o preço poderia voltar em alguma dessas regiões aqui e subir, e aí ele não voltou em nenhuma dessas regiões e subiu, né? E aqui também a gente estava esperando um sweep nessa higher para uma continuação bearish, tá? E o preço fez exatamente isso, tá? No meu caso aqui eu só executei depois da falha da extrema demanda, tá? Essa demanda, quando ela falhou aqui, poderia ter pego uma entrada, alguns de vocês pegaram, mas aí eu estava jogando videogame ali com meu filho, eu não pude pegar, e aí depois da falha dessa demanda aqui, tá, eu tive esse trade no flip aqui do M15, eu entrei no M15 mesmo aqui, porque estava muito claro para mim, tá, aqui também eu tenho a imagem, tá, da execução, tá, para você ver que foi exatamente ali como eu planejei, tá, e, só um minutinho. Então, aqui foi esse trade, eu saí com mais ou menos 11 R aqui nessa demanda, tá? E aí depois teve o trade de ontem na NFP, que foi um pouquinho mais pra frente aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Foi basicamente a mesma ideia também, tá? Eu tinha marcado essa região aqui como uma região de liquidez, como um alvo de liquidez, e aí depois desse alvo de liquidez aqui tá no M15, era no M15 ali no forecast, tá? A gente teve um change of character, um flip no M1 depois de mitigar essa extremidade aqui, então aqui foi basicamente o trade de ontem na NFP, deu 26R, tá próximo à protegida de H4, né? Eu ainda estou segurando um pouco do volume dela, tá? Então tem essa execução aqui, então
basicamente todos os forecasts e as execuções aí estão em sincronia com as minhas execuções, tá? Então, eu acho que eu espero que vocês possam aprender aí algo com isso, né, na execução de vocês, melhorar. Então, se você perceber aqui, as minhas execuções no M15 foi justamente para mostrar para você que de repente você não precisa ficar aí, tá, buscando só entradas no M1. Elas, lógico que elas pagam melhor e etc, mas o risco de você ser estopado também é muito maior, tá? Então, pensa que no M15, se tiver uma entrada que você pegue no M15, aí você entra no M1 e executa no M1, entende? Não fica tentando pegar continuações fora de POIs do M15, porque elas podem estar em uma zona muito estendida da lag, podem estar em zonas que não são tão coerentes assim para uma execução como seriam no M15, para você executar no M1, tá? Então toma cuidado com isso, tá? Além desses trades aqui que eu tive no EURUSD, eu tive um trade no SD-Card também. Esse trade no SD-Card, eu fiz o recap com vocês ali na live, tá? Foi basicamente só seguir o fluxo depois da mitigação da zona que eu falei que o preço faria a reversão ali na perspectiva high time frame, tá? Então esse trade aqui foi bem fácil, ele tinha feito esse supply aqui falhar já depois da mitigação, tá? E ele voltou para mitigar a extremidade. Nesse caso aqui, como ele estava passando dessas zonas de demanda aqui, eu esperei uma outra reação, tá? Então, o que fazer quando você não sabe qual zona, né, de demanda você vai reagir, né? Então, se você observar, ó, aqui, se você tivesse pego uma reação aqui nesse flip, você poderia ter pego um break-even e tal, mas a ideia é que você espere a reação depois da execução. Essa vai ser a forma sempre mais fácil de você pegar o melhor flip, tá? Espera um pouco mais, ele confirma para você que você pode pegar as melhores oportunidades, tá bom? Então esse trade aqui também eu terminei com 14R. E esse trade aqui eu não tenho o MT4, a foto do MT4, porque eu estava jogando Apex Legends ali com meu filho, um pouco depois ali, obviamente, comecei a jogar um pouco de Apex com ele, e aí logo fui dormir. Então o meu take profit aqui, ó, foi 3 horas da manhã, eu estava dormindo, e no outro dia eu já fiz a live de manhã, ou seja, eu não tive tempo de tirar aí o print do MT4 para mostrar para vocês, tá bom? Mas a ideia aqui é que vocês entendam a aplicação do conceito em si, não ter que provar que eu peguei o trade ou não, porque isso aí é bem irrelevante, né? Mas seria isso. Bom, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? Todas as execuções, elas foram basicamente aí baseadas em high time frame. Aqui, como eu disse ontem, estava fácil, só segue o fluxo do M15, né? Que a gente estaria, né, de boas para pegar o movimento da NFP. Aqui também foi depois da falha do flip ali na extremidade da estrutura, então tudo facilita quando você está nas zonas adequadas no high time frame para você executar dessa forma, tá bom? Então eu espero que tenha agregado algum valor aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, podem me contatar aí, tá? Podem me chamar aí que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo vocês, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Um abração aí, tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.